Olá pessoal, sejam bem-vindos à Licita News Online. Meu nome é Wesley Medeiros, sou consultor especializado em licitação e contratação pública. Você está em nosso portal para a realização de um webinário. Hoje temos a palestra com o tema Licitação para microempresas e empresas de pequeno porte. Espero que vocês aprendam muito e espero que eu possa agregar conhecimento para a prática do seu dia a dia. Senhores, vou fazer algumas considerações importantes. Este é o nosso portal de webinário, um portal bem simples, de fácil acesso, onde vocês vão ter acesso a uma videopalestra, com data e hora certa de visualização. Então, vocês têm a palestra, essa que vocês iniciam agora, começam a assistir. Abaixo vocês têm o chat. O que eu peço a vocês? Se projetem agora na palestra, foquem a palestra. Após a palestra, deixe suas perguntas, faça seus comentários. Eu vou estar online o tempo todo aqui com vocês. Vou responder todo e qualquer questionamento que for colocado no chat, ok? Então assim, fiquem bem à vontade, estejam abertos para a transmissão de conhecimento. Para os alunos que estiverem conectando agora, vocês podem assistir a palestra do início, bastando clicar no play. Vocês não vão perder um minuto sequer dessa palestra. Em respeito aos alunos que já estão conectados, que estão aqui com data e hora certa, 19h30, nós vamos iniciar a palestra neste momento. Ok, senhores? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à Licita News Online. É muito bom ter vocês aqui, é muito bom dividir esse conhecimento. E o nosso tema hoje é licitação pública para microempresas e empresas de pequeno porte. Mercado público, negociações governamentais. Então hoje nós vamos focar muito nos benefícios, nos favorecimentos que a microempresa e a empresa de pequeno porte tem ao participar de licitação. Então, seguindo. Primeiras considerações que eu faço. Nós temos hoje a microempresa, nós temos a empresa de pequeno porte, nós temos o microempreendedor individual. Nós temos 3 sujeitos que têm tratamento diferenciado no cenário de licitação e contratação pública. Muitos de vocês abominam, não gostam das microempresas, principalmente aquele empresário de grande porte. Mas o microempresário, o empresário de pequeno porte, ele tem uma resistência ao participar de licitação. Ele acha que a licitação não alcança o microempresário, não alcança o empreendedor de pequeno porte, mas há controvérsias. Há muitas controvérsias. Desde 2006, com o advento da Lei Complementar 123/2006, os benefícios, os favorecimentos, a participação em licitação de microempresas e empresas de pequeno porte foram referenciados. Criou-se 2 situações. Uma de conforto para microempresas e empresas de pequeno porte e uma de desconforto para as outras empresas. Existem igualdades e desigualdades. Há situações que eu, como consultor e profissional do direito, concordo. Há situações que eu não concordo. Mas nós temos que aplicar uma lei. Uma lei que fala de sustentabilidade. Uma lei que fala de favorecimento. Uma lei que fala sobre fomentar, crescer o negócio, aumentar ganhos, favorecer o crescimento de microempresas e empresas de pequeno porte. Na prática, o que eu vejo? Microempresas e empresas de pequeno porte buscando o sucesso em licitação pública, mas quando essas microempresas e empresas de pequeno porte migram desse enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte para outras empresas, elas começam a denegrir a imagem da microempresa e empresa de pequeno porte. Isso não pode acontecer. Se ontem eu era microempresa, se ontem eu era empresa de pequeno porte e eu gozava de benefício, por que agora eu quero ir contra benefício? A legislação tem que ser organizada, a legislação tem que ser atualizada. Ela viu que cometeu erros. Mas esses erros estão sendo o quê? Sanados. A cada dia criam-se mecanismos de participação de microempresa e empresa de pequeno porte em licitação pública. Mas o que é que nós estamos vendo aí no dia a dia? Ou seja, quando eu estou na ativa, muitos microempresários e empresas de pequeno porte que têm condições financeiras estáveis, que poderiam estar prosperando, que poderiam estar crescendo, não se interessam pela conta governo.
não se interessam em vender para o governo, simplesmente porque elas não têm conhecimento do que é esse favorecimento, do que é esse, entre aspas, direcionamento de licitações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, hoje nessa palestra, eu quero quebrar tabus. Eu vou falar de pontos positivos, eu vou falar de pontos negativos, mas eu quero quebrar tabus no que diz respeito à licitação e contratação pública. Ok? Então vamos lá. Iniciando nossa palestra. Quando eu falo de favorecer uma microempresa, de direcionar uma licitação exclusiva para a participação de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, eu tenho que ter uma base legal. Essa base legal ela nasceu em 2006, com o advento da Lei Complementar número 123/2006. Essa lei de 2006, ela já migra aí os seus 10 anos, né? Estamos entrando no 11º ano de vigência dessa lei. Ela teve diversas atualizações. Ela teve a Lei Complementar número 127/2007, a Lei Complementar número 128/2008, a Lei Complementar número 133/2009, a Lei Complementar número 139/2011, a Lei Complementar número 147/2014, a Lei Complementar número 154/2016 e a Lei Complementar número 155/2016. Vejam que nós estamos falando já de 7 atualizações. Mas a Lei Complementar 123/2006, ela não vem tratar especificamente dos negócios públicos. Os negócios públicos estão reservados do seu artigo 42 ao artigo 49. Os outros artigos, elas tratam de outros benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte, como enquadramento em simples, todos os diferenciais que uma microempresa ou empresa de pequeno porte necessita, né, para poder sobreviver num mercado tão competitivo. Em especial na nossa palestra, nós vamos falar da parte de negociação pública, mercado público, licitação e contratação pública. Ok? Então a base legal fica aí para vocês, Lei número 123/2006. No final da palestra, eu vou disponibilizar para vocês um e-book com toda a legislação. Então vocês não precisam se preocupar em baixar essa legislação agora, porque eu vou passar ela para vocês já atualizada. Na realidade, eu vou mais ainda, eu vou entregar para vocês o decreto que regulamenta o regime diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte. Ok? Seguindo, pessoal, o Sebrae, ele tem estudado muito todos os mecanismos, ele tem cobrado muito do governo no que diz respeito a fomento, a ajudar a microempresa, a desenvolver microempresário individual para se tornar microempresa se tornar empresa de pequeno porte e depois uma migração normal para empresas de médio e grande porte. Ele tem um gráfico que foi publicado no final desse ano, onde ele fala que em 2016, né, esse favorecimento à microempresa está sendo muito bem aplicado a nível de Brasil. Então ele diz que o Brasil hoje, 80% da negociação pública já atende os requisitos da Lei 123/2006. Ele destaca aí a região Norte e Nordeste com 80% de favorecimento, ele leva o Centro-Oeste a 90% e mais um pouquinho, ele mostra que o Sudeste aplicou em média 70% e a região Sul ultrapassa o 90%. Então vejam, o regime diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, os favorecimentos, os benefícios, estão sendo aplicados na forma da lei. Isso é muito bom. Então vocês microempresários e empresas de pequeno porte, vocês precisam dar mais valor, estar mais próximo do Sebrae. É uma entidade muito especial para vocês e se preocupa muito com o crescimento de microempresas e empresas de pequeno porte. A base legal para a gente falar de fomentar, de direcionar, de gerar benefício, primeiro ela nasce na Constituição Federal. A Constituição Federal diz o seguinte em seu artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. A linha D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresa e para empresa de pequeno porte. Inclusive, regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2, das contribuições previstas no artigo 95, inciso 1 e parágrafos 12 e 13, e da contribuição que se refere ao artigo 239. Então,
A Constituição Federal ela traz a previsão de definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte. Assim, nasce a Lei Complementar 123/2006 e todas suas atualizações, que foram criadas para complementar essas normas constitucionais. As leis complementares, senhores, são aprovadas por maioria absoluta, ou seja, pela maioria do total de membros que integram uma casa legislativa, seja o Senado Federal, seja a Câmara dos Deputados. A regulamentação já está prevista na Constituição Federal. Então, não existe dizer que uma lei complementar é inconstitucional. Uma lei complementar está no nível da Constituição Federal. Ela vem a criar o quê? Normas, regulamentos, principalmente a fomentar o negócio que gere as micros e empresas de pequeno porte. Mas precisamos entender, para fins de licitação, o que é uma microempresa. Então, microempresa é uma sociedade empresária, ou uma sociedade simples, ou uma empresa individual, ou uma empresa por responsabilidade limitada, né? Devidamente registrada nos órgãos competentes que aufira em cada ano calendário a receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. Então, para que eu goze do benefício de microempresa, que eu esteja devidamente enquadrado como microempresa, eu tenho que faturar, no máximo, R$360 mil no decorrer de 12 meses, no decorrer de um ano. Então, meu faturamento não pode extrapolar os R$360 mil, ok? Empresa de pequeno porte. Será a sociedade empresária ou a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrado nos órgãos competentes, que aufira em cada ano calendário receita bruta superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$3.600.000. Então, uma EPP ela pode faturar até R$3.600.000 por ano, ok? Aqui nós já começamos a pensar no upgrade. Então, se eu sou uma microempresa, eu posso faturar até R$360 mil no ano. Se eu ultrapasso esse valor, automaticamente eu faço um upgrade para me tornar uma EPP, uma empresa de pequeno porte, o qual posso faturar até R$3.600.000. Ok, pessoal? Então, de ME para EPP é uma questão de upgrade, mas o teto de enquadramento hoje no Brasil, com a legislação vigente, é o faturamento de até R$3.600.000 para empresas de pequeno porte e até R$360 mil para microempresas. Alerto vocês que alguns estados eles regulamentam faturamentos menores que esse. O estado do Espírito Santo, o estado do Paraná, ele tem algumas ressalvas no que é um faturamento bruto de microempresa e de empresa de pequeno porte. Então vocês não podem deixar de se atentar à regulamentação específica do seu estado. Quem pode lhe dar essa informação com mais certeza, com mais convicção, é um contador, ok? Seguindo, nós temos agora o microempresário individual, o MEI, como vocês chamam. O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário, optante pelo Simples Nacional. Ele é optante já obrigatoriamente pelo Simples Nacional. Com receita bruta anual de até R$60 mil, o microempreendedor pode possuir um único empregado e não pode ser sócio ou titular de outra empresa. Eu não consigo visualizar, com muita clareza, eu não me sinto confortável em ver um MEI participando de licitação. Porque se a gente analisar o MEI, ele só pode faturar R$60 mil por ano. Isso quer dizer que se eu dividir isso em 12 meses, seria um faturamento de R$5 mil por mês. Um contrato com a administração pública que vislumbre aí um lucro, ele vai ultrapassar R$60 mil. Então, o MEI não pode ultrapassar esse valor. A partir do momento que ele ultrapassa R$60 mil, ele se torna microempresa. Então, os contratos que eu consigo visualizar um MEI fazendo com a administração pública poderia ser serviço de jardinagem, um serviço muito acessório a um outro serviço, limitado a um faturamento de R$5 mil por mês. Até porque o MEI só pode ter um funcionário. Isso quer dizer, se ele trabalha sozinho, ele trabalha para a própria sobrevivência.
né? Então ele presta o serviço e ele recebe por aquilo. Se ele tem um funcionário, então entenda, ele tem que dividir esse faturamento entre impostos, né, despesas legais, despesas trabalhistas e ainda a sua sobrevivência. Então eu vejo mais que o MEI é uma forma de poder legalizar pessoas que prestam serviço de forma individual, escuros aos olhos da Receita Federal, Receita Estadual e Receita Municipal. É uma forma desse serviço se tornar legal. Seguindo. Benefícios. Uma microempresa, ela precisa estar enquadrada, né? Ou seja, vamos mudar a fala. Uma empresa, para ter benefício, ela precisa estar enquadrada como microempresa, como empresa de pequeno porte ou como microempresário individual. Esse enquadramento ele é feito na junta comercial do estado da sede do licitante. Então, é emitido um documento de enquadramento daquela empresa como ME, enquadramento daquela empresa como EPP, ou enquadramento do microempresário em individual. Aí eu tenho o enquadramento onde eu posso começar a gozar dos benefícios. Segundo, temos que explicar uma grande confusão que tem em mesas de licitação. Muitas pessoas imaginam que quem está no Simples é um microempresário. Quem está no Simples é uma empresa de pequeno porte. E essa informação ela não procede. O Simples é um sistema de tributação. Microempresa, empresa de pequeno porte, MEI é um sistema de enquadramento que trabalha em caminhos diferentes. Eu posso ter uma empresa de grande porte enquadrada no Simples. Eu posso ter a minha microempresa enquadrada no Simples, mas eu não quero Simples, eu quero ter lucro real, lucro presumido. O sistema de enquadramento de tributação é vontade da empresa, vontade da sua estratégia comercial, do seu proprietário, do seu contador. Então não vamos confundir Simples com enquadramento com microempresa, empresa de pequeno porte e empresário individual. Mais uma vez, Simples, sistema de tributação. Microempresa, empresa de pequeno porte, microempresário individual, sistema de enquadramento, ok? É com esse enquadramento que eu vou ter os benefícios, né, previstos na legislação. Então vamos lá. A Lei 123/2006, ela diz o seguinte em seu artigo 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhistas das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Então, nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Compreendendo esse artigo, dá-se a entender que eu posso, em uma licitação, não apresentar nenhum documento fiscal e trabalhista, que eu vou ser habilitado. Porém, no ato da assinatura do contrato, eu vou o quê? Eu vou apresentar essa documentação. E aí vem o questionamento. E se eu não apresentar a documentação, como ficaria? Né? A empresa mata todo um processo? Como fica a administração pública? Esse artigo 42, ele deixa uma grande lacuna, porque ele deixa muito claro que uma microempresa e uma empresa de pequeno porte pode participar de uma licitação sem qualquer apresentação de documento fiscal ou trabalhista. Mas precisamos entender melhor essa matéria. O artigo 43, subsequente ao artigo 42, ele já traz uma inteligência jurídica. Ele diz o seguinte: as microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, ou seja, já que ela vai participar de um certame licitatório, ela está interessada em participar de um certame licitatório, ela deve apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Então ele diz que a microempresa e empresa de pequeno porte, quando for participar de uma licitação, ela deve apresentar toda a sua documentação fiscal e trabalhista, mesmo que essa documentação apresente irregularidade, esteja positiva, né, esteja vencida, ele vai apresentar. Com o advento desse artigo, ele não pode ser inabilitado. Mas vamos deixar mais claro um pouquinho. O artigo 43, ele compreende a regularidade fiscal e a regularidade trabalhista. Em especial, estamos falando hoje de regularidade fiscal.
certidão negativa conjunta de débitos federais e previdenciários, certidão negativa de débitos estaduais, certidão negativa de débitos municipais e certidão de regularidade para com o FGTS. Esses são os documentos fiscais. Isso quer dizer que, se eu tiver um problema na Receita Federal, se eu não estiver pagando imposto federal, eu posso participar da licitação, eu não vou ser inabilitado. Se eu não estiver pagando INSS, eu posso participar da licitação. Se eu tiver dívida com o Estado, eu posso participar da licitação. Se eu tiver dívida com o município, eu posso participar da licitação. Se a minha certidão de regularidade para com o FGTS estiver com pendência, eu também posso participar da licitação. Que eu não vou ser inabilitado naquele momento da participação. Em suma, uma empresa normal tem que apresentar sua documentação toda negativa, né? E uma empresa enquadrada como ME e EPP pode apresentar sua documentação toda irregular, positiva, ou certidões vencidas, que ele não vai ser inabilitado. Por que ele não vai ser inabilitado? Parágrafo 1º do artigo 43. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá no momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito negativo. Então, o que a lei quer dizer? Você, microempresário, você, empresa de pequeno porte, vai em uma licitação, ganha a licitação, não é inabilitado. Mas agora você tem certeza que ganhou. Você vai ao órgão público que você deve, seja a Receita Federal, Estadual, Municipal ou a Caixa Econômica Federal, no que diz respeito ao Fundo de Garantia de Serviço, e você faz um parcelamento ou você quita a sua dívida. Você tem um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5 dias úteis, para regularizar sua documentação e voltar à administração pública mostrando essa documentação regularizada, onde o objeto vai ser adjudicado a você. Então veja, explicando melhor, uma empresa normal não pode ter nenhum documento irregular. Uma microempresa, um EPP, pode ter todos os documentos irregulares no que diz respeito à habilitação fiscal. Ela tem um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis, claro, a critério da administração, por mais 5 dias úteis para regularizar sua documentação. Isso é o primeiro benefício, a primeira vantagem que uma microempresa e uma empresa de pequeno porte tem ao participar de uma licitação pública. Segundo, artigo 44. Nas licitações será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então veja, as microempresas e empresas de pequeno porte, quando participarem de uma licitação, elas vão ter um critério diferenciado para desempate. Ou seja, quando elas estão em uma licitação, está empatado a licitação. Mas como que eu vou entender como esse critério, a que ponto que a microempresa se encontra empatada com uma outra empresa? Vamos explicar. Entende-se por empate aquelas situações em que a proposta apresentada pela empresa de pequeno porte ou a microempresa seja igual ou até 10% superior à proposta mais bem classificada. Traduzindo, eu tenho uma proposta de uma outra empresa de R$100 mil. Eu sou uma microempresa ou eu sou uma empresa de pequeno porte e o valor da minha proposta é de R$110 mil. O que acontece aqui? Nós estamos empatados. Mesmo o meu preço de microempresa sendo maior que a outra empresa, eu me encontro em situação de empate. Estamos empatados. E agora, como proceder? Se eu estou empatado, mesmo o meu preço superior, vamos compreender mais um pouquinho. Na modalidade de pregão, que é o que vocês mais vão participar, pregão presencial, pregão eletrônico, é a modalidade mais usual no mercado hoje, o intervalo percentual estabelecido no parágrafo 1º desse artigo será de 5% superior ao melhor preço. Então entenda, a proposta de outra empresa é de 100 mil. A minha proposta microempresa, empresa de pequeno porte, é de 105 mil. Eu estou empatado. Mesmo com R$5 mil superior ao preço da outra empresa, a minha proposta está empatada. Então veja, pessoal, proposta da outra empresa 100 mil, proposta da ME ou EPP 105 mil.
Se eu estou em uma carta convite, tomada de preço ou concorrência, eu posso chegar até 10 mil de diferença. Mas não quer dizer que eu estou empatado, que eu ganhei a licitação. Existe um procedimento de desempate. Que procedimento é esse? Para efeito disposto no artigo 44 desta lei complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma. Procedimento de desempate, que diz o seguinte: a microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Então imagine que eu estou em um pregão, a proposta da outra empresa é de 100 mil, a minha proposta é de 105 mil. Eu sou convidado a ofertar um novo lance inferior à proposta da outra empresa. Então eu digo R$ 99.999 e eu me torno vencedor da licitação. Então não quero que vocês façam uma confusão no que diz respeito a esse critério de empate. Tem microempresa, empresa de pequeno porte, que ela acha que o empate dá o favorecimento que ela ganha acima do valor da outra empresa. Nunca acima. Ela tem que cobrir. Só que ela tem o que nós chamamos do tiro da misericórdia. Ela tem o direito de dar um último lance para definir a licitação. E aquela outra empresa, ela não tem mais o direito de contestar aquele lance. Então ela fica aí, como se diz, fora da licitação, porque a microempresa, gozando do seu direito de desempate, dá um lance de R$ 1,00, 1 centavo de diferença, e ela ganha a licitação, né? E se sua documentação tiver ok ou se ela regularizar, esse objeto vai ser adjudicado a ela. Então esse critério de desempate é mais um favorecimento que a Lei Complementar 123/2006 traz para o cenário de licitações públicas para microempresas e empresas de pequeno porte. Uma ressalva, parágrafo 3º. No caso de pregão, seja presencial ou eletrônico, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. Então fique atento, microempresário e empresário de pequeno porte. Você está num pregão presencial, num pregão eletrônico, do momento que você é convocado para proceder com o desempate, você tem aí 5 minutos para resolver esse problema. Se você não proceder com desempate em 5 minutos, vai entrar em preclusão o seu direito e essa licitação vai ser adjudicada ao licitante que acabou de arrematar, seja ele outra empresa ou não. Uma ressalva que eu faço aqui, esses critérios de desempate, eles só são aplicados se o vencedor da licitação for outra empresa, empresas que não são enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte. Aí vocês têm o direito a esse critério de desempate. Artigo 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Então, quando o SEBRAE diz a você, microempresário, você empresário de pequeno porte, que existe uma obrigação da administração pública em favorecer a contratação com microempresas e empresas de pequeno porte, ele diz a verdade. Porque o artigo 47 ele é claro, deverá, não é poderá, não é opcional, é dever da administração conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então a sustentação dessa obrigação está prevista no artigo 47 da Lei 123/2006. O parágrafo único do artigo 47 ele diz o seguinte: no que diz respeito às compras públicas, ou seja, licitações públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. Então, nós temos um Brasil, né, gigante, né, que é regido por uma Constituição Federal, nossa maior lei, mas os estados também têm suas constituições estaduais. E essas constituições estaduais, elas permitem que o Estado regulamente legislações internas, não só no Estado, como em município. Então, se a Lei 123/2006 não é regulamentada em um Estado, não é regulamentada em um município, ela vale, ela atende
o município e o Estado. Se o Estado e o município regulamentam a sua própria lei, ele tem que seguir os ditames da Lei 123/2006, principalmente para garantir o favorecimento e o tratamento diferenciado à microempresa e empresa de pequeno porte no que tange à negociação pública. Ok? Fica aí mais uma ressalva da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O artigo 48 diz o seguinte: para o cumprimento do disposto no artigo 47 dessa lei complementar, a administração pública, 2 pontos. Vamos deixar claro. O artigo 48 diz que tem que se cumprir o artigo 47. Mas para isso temos algumas ressalvas. Vamos destacar a primeira? Inciso 1. A administração pública ela deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação, cujo valor seja de até R$80 mil. Então, senhores, é bem claro, eu tenho que criar, eu tenho que fomentar licitações públicas de valor de até R$80 mil, exclusivas, singulares à participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Isso está claro, e nós já temos isso hoje no mercado. Quantas e quantas licitações de até R$80 mil são destinadas a microempresas e empresas de pequeno porte? Nós, digamos aí, com a atualização da Lei 123, tivemos melhoras. Nós temos licitações de grande vulto, licitações maiores, que a administração pública, ela pega licitações de milhões e canaliza itens dessas licitações que tenha valor de até 80 mil para microempresas e empresas de pequeno porte. Quantos editais eu pego no meu dia a dia que está escrito assim: os itens 4, 5, 7, 9 e 11 deverão ser somente atendidos por microempresas e empresas de pequeno porte em cumprimento ao artigo 48, inciso 1 da Lei 123/2006. Ou seja, aqueles itens são colocados em separados para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Então fica bem claro aí a licitação exclusiva, considerado um terceiro benefício. Licitações de até R$80 mil destinadas exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, a competitividade é só entre eles. Se tira grandes empresas, outras empresas, outros enquadramentos de participar desta licitação. Inciso 2. Poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nas licitações maiores, aquelas licitações de grande vulto, eu posso destinar licitações para microempresa e empresa de pequeno porte na forma de subcontratação, na forma de terceirização. Então eu posso pegar licitações de engenharia, licitações maiores e destinar serviço a microempresário e empresa de pequeno porte. Eu posso terceirizar, subcontratar essa licitação. Ok, pessoal? Ficou claro isso para vocês? Seguindo. Deverá ainda estabelecer em certames para aquisição de bens de natureza divisível cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos dar um exemplo bem claro e fácil de entendimento para vocês numa situação dessa. Eu tenho uma compra de 5 mil televisores. Então, 5 mil televisores é o meu total dessa compra. Eu vou pegar 25% desse total, ou seja, 5 mil é 20% mil, Então seriam 1.250 televisores e vou destinar em um lote único, ou um item único, só para microempresas e empresas de pequeno porte. Mesmo que eu tenha preços melhores nos outros itens, eu vou manter o favorecimento a microempresa e empresa de pequeno porte. Ou seja, eu estou fomentando 25% daquele quantitativo para microempresa e empresa de pequeno porte. Então o artigo 48, inciso 3, traz mais esse diferencial. Ele obriga que a administração estabeleça 25% de suas compras para microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2 do caput desse artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade de administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. Então vamos lá. Quando eu falei da terceirização, exemplo de engenharia, uma empresa de engenharia ganha uma obra complexa, ela terceiriza a parte elétrica com a microempresa. Ela terceiriza a parte de acabamento em gesso com a empresa de pequeno porte. Ela faz diversas terceirizações. Imaginem que ela vai aplicar os 25% do montante de sua obra em terceirização. Para não haver uma bitributação, o que ela faz? Ela pega
essas empresas, indica a administração pública e os pagamentos são feitos diretamente à microempresa. Isso garante uma transparência no contrato, uma segurança para a microempresa e empresa de pequeno porte. Então você, microempresário, empresário de pequeno porte, você além de participar de licitação, você tem que estar muito antenado às empresas que estão ganhando licitação, para que você possa fazer acordos de parceria com essas grandes empresas para pegar uma parte dessa terceirização. Hoje, grandes empresas, elas têm carência de microempresários qualificados, empresas de pequeno porte qualificadas, para ela poder subcontratar, terceirizar parte do seu serviço. Fica aí mais um bom gancho e nicho de mercado para que vocês, microempresário e empresário de pequeno porte, possam aí explorar. Artigo 49. Agora, vamos lá. Não se aplica o disposto no artigo 47 e 48 dessa lei complementar quando? Então, o que a lei quer dizer também? A administração não é obrigada a aplicar, né? Ela não é obrigada a favorecer a microempresa com algumas ressalvas. Quais são essas ressalvas? Inciso 2. Quando não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Então vamos lá, senhores. Se eu não localizo microempresas, empresas de pequeno porte, naquele segmento que eu quero contratar de forma competitiva, eu, administração pública, não sou obrigado ao quê? A favorecer. Eu, administração pública, não sou obrigado a aplicar o critério diferenciado. Eu posso justificar que naquela localidade, naquele município, naquela cidade, naquele estado, não existem empresas enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte competitivas que disputam aquele objeto. Dessa forma, eu abri a licitação a todos os interessados. Inciso 3. Quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou ainda representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. Então, pessoal, licitações complexas, licitações muito técnicas, licitações que necessitam de um alicerce financeiro, né, uma saúde financeira, podem ser colocadas em xeque se vai se dar esse favorecimento à microempresa e empresa de pequeno porte. Cabe aí ao administrador público o poder discricionário de poder favorecer ou não a microempresa. Não favorecer por uma obrigação de lei, mas a favorecer em obediência ao princípio da eficiência administrativa. Aproveitando o gancho dessa justificativa, a parte negativa que me preocupa são microempresas de pequeno porte mesmo, empresas de pequeno porte, capital social extremamente reduzido, buscando participar de licitações de alto valor agregado, de alto custo. Essas microempresas, empresas de pequeno porte, elas não têm nem base financeira para suportar um atraso de pagamento. Isso, um atraso de pagamento hoje de 3 meses, poderia acarretar o fechamento dessa microempresa. Então, o governo ele tem momentos de atraso que eu também tenho que prever. E se atrasar, como que eu vou me comportar? Né? E se eu tiver problema na execução, como que vai ser feito isso? Então tudo isso gera complexidade e gera o dever da administração em se preocupar. Até que ponto é vantajoso eu trazer uma microempresa para um contrato desse? Até que ponto eu tenho segurança em trazer uma empresa de pequeno porte para um contrato como esse? Aí entra aí o poder discricionário, né? Juntamente, claro, com os princípios da moralidade, da igualdade, da eficiência administrativa, trazer a legalidade de um processo de licitação que tenha favorecimento a microempresas e empresas de pequeno porte. A lei complementar ainda diz o seguinte, inciso 4 do artigo 49, a licitação for dispensável e inexigível nos termos do artigo 24 e 25. O artigo 24 e 25 trata especificamente de quê? De dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, executando-se as dispensas tratadas pelos incisos 1 e 2, que são a compra de pequeno valor, compras de até 8 mil para produtos e serviços comuns, compra de até 15 mil para obras e serviços de engenharia, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto do inciso 1 do artigo 48 dessa própria lei. Então, quando eu pegar licitações de pequeno valor, de compra de pequeno valor, produtos e serviços comuns até 8 mil, obras e serviços de engenharia até 15 mil, eu vou dar preferência. Isso não quer dizer que eu estou obrigado, mas eu vou dar preferência
às microempresas, às empresas de pequeno porte. Então essas dispensas de licitações pequenas são preferencialmente destinadas a vocês, microempresário e empresa de pequeno porte. Vou dar outra dica para vocês. Procurem depois no canal do YouTube da Licita News a palestra chamada Técnica de Vendas para Licitação, para ensinar você, microempresário, você, empresário de pequeno porte, a prospectar mercado, mostrar para o governo que você existe. Porque para eu gozar de uma dispensa de licitação dessa, eu tenho que estar presente, eu tenho que aparecer. Aí entra o quê? Técnicas de negociação, técnica de vendas. Então lá você vai aprender a fazer um funil de vendas. Eu dou muita dica nessa palestra. Uma palestra com 1h20 de duração, também gratuita, que está no nosso canal da Licita News. Ou eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, tá, o link para esse canal, para que você clique e assista essa palestra sobre técnicas de vendas para licitação e contratação pública. A lei complementar também diz o seguinte no seu parágrafo 3º. Os benefícios referidos no caput desse artigo, lá no 49, poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente até o limite de 10% do melhor preço válido. Então, existe esse critério de 10% também a título local e regional. Senhores, nós temos aí a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a Lei 123/2006. É o Estatuto Nacional da Microempresa. Porém, ele sofreu uma atualização agora pela Lei Complementar número 155/2016, que eu quero fazer alguns avisos importantes. Vamos lá? A Lei Complementar 155/2016, lá no seu artigo 11, no finalzinho, diz assim, ó, essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos. Inciso 3. A partir de 1º de janeiro de 2018, quanto aos demais dispositivos. Isso alcança os dispositivos do artigo 42 a 49 da Lei 123. E ele fez algumas pequenas mudanças que vai impactar. O que é que ela diz aqui? Artigo 42, a partir de 1º de janeiro de 2018, ele diz o seguinte: nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Então, entenda só, ele agora traz a trabalhista. Se você pegar a Lei 123/2006, hoje em validade, ele só vai falar da regularidade fiscal. Agora ele já traz a trabalhista também, que se entende ela por analogia como fiscal. No artigo 43 ele diz assim, ó, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Então, parágrafo 1º, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 dias úteis. Como eu já expliquei isso para vocês no início da palestra, vou explicar novamente. Hoje, até o dia 31 de dezembro de 2017, só é válido para a microempresa apresentar de forma irregular a sua documentação fiscal, tributos federais, tributos previdenciários, tributos estaduais, tributos municipais e a certidão de regularidade com fundo de garantia por tempo de serviço. Isso é fiscal. A trabalhista não entra aqui, mas a partir de 1º de janeiro de 2018, a certidão trabalhista também vai ter o benefício de 5 dias úteis, prorrogável por mais 5 dias úteis. Particularmente, eu vou fazer uma consideração como profissional do direito. Se uma microempresa ou empresa de pequeno porte tem problemas com uma certidão de tributos, né, trabalhista, ou seja, uma certidão negativa para com a Justiça do Trabalho, que é a CNDT, certidão negativa, né, de débitos trabalhistas, é muito difícil ela regularizar esses 5 dias úteis, mesmo prorrogar por 5 dias úteis. Porque se eu tenho um débito inscrito, ou seja, uma execução escrita em débito trabalhista, isso envolve justiça. Isso quer dizer que eu fiz um acordo e não paguei. Eu fui executado. Dessa forma, o que acontece se eu fui executado? Eu tenho que procurar a parte, procurar o advogado dela, firmar um novo acordo ou fazer o pagamento, tem que se peticionar, levar isso ao cartório, né, à Justiça do Trabalho, o juiz homologar para depois se comunicar ao Tribunal Superior do Trabalho. Isso demora em média 60 dias. Por mais que a legislação seja inteligente em trazer esse favorecimento à CNDT, eu acho muito difícil alcançar. Nós temos também o decreto número 8.538/2015.
Qual o objetivo desse decreto? Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais na condição de pessoa física, microempreendedores individuais, que é o MEI, e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal. Esse é o decreto-mãe que regulamenta a Lei 123/2006. Tá? Esse decreto é palco de um curso que eu ministro sobre negociações para microempresas e empresas de pequeno porte, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Reciprocidade. Então, eu tenho que agradecer vocês, né? Nada, estamos há quase uma hora aqui falando desses benefícios de microempresa e o que eu posso fazer para agradecer? Primeiramente, agradecer o teu tempo, né? O teu tempo aqui conosco, entendendo o que tem de benefício, quais são essas vantagens, quais são essas desvantagens, né? Então, em forma disso, a Licita News disponibiliza para você agora, lá no link da palestra, só clicar, um e-book de legislação completo. É o mesmo e-book que eu forneço nos cursos presenciais, nos cursos online pagos, né, pela Licita News Online. Eu estou disponibilizando ele para vocês, é um e-book muito inteligente, tá? Toda a legislação atualizada, índice remissivo, modelo de recurso, modelo de impugnação, colinhas para motivar a intenção de recurso, para que você não erre a motivação de recurso. Então tá aí o e-book de legislação completo para que atenda vocês, tá? Só clicar, download imediato, você já faz o download e ganha esse e-book aí como uma forma de gratidão, uma forma de agradecimento da Licita News Online em você participar dessa palestra. Agora vamos lá. Eu tenho duas oportunidades para vocês. Primeira oportunidade, ela atinge o leigo, pessoa que nunca viu licitação pública, pessoa que não tem conhecimento algum em licitação pública. Ela visa também a pessoa que tem experiência em licitação, para aprimorar o conhecimento dela. Então o leigo vem aprender e o que tem experiência vem aprimorar. Todos dois têm objetivos em comum, se tornar especialistas em licitação pública. Então essa primeira parte, o que eu faço com vocês? Eu disponibilizo para vocês, com acesso imediato, o curso avançado online de licitação e contratação pública, com 60 horas aulas de duração, devidamente certificado, com acesso imediato. Investimento nesse curso, R$ 1.950. Desconto de lançamento, R$ 960. Ele fica pelo preço de R$ 990. Para quem está me assistindo agora, esse curso é o mesmo curso que eu ministro presencialmente. Qual a diferença? O presencial ele dura 3 dias, 24 horas aula, onde eu falo e vocês recebem esse conteúdo. São toneladas de informação despejadas durante 3 dias, 8 horas aulas por dia, 24 horas de aula. O que esse curso aborda? Desde a visita a um órgão público, o que o governo compra, como ele compra, por que ele compra, quais são os princípios basilares da licitação. Nós vamos estudar todas as modalidades de licitação, carta convite, tomada de preço, concorrência, concurso, leilão, pregão presencial, pregão eletrônico. Nós vamos estudar os processos de licitação de compra diferenciado, dispensa de licitação e todos os seus 34 incisos, inexigibilidade de licitação na íntegra. Nós vamos aprender a fazer uma boa proposta comercial, a preparar, organizar e manter os documentos de habilitação de uma empresa. Vamos ter noções básicas de impugnação, noções básicas de recurso. Nós vamos entender o que é um contrato com a administração pública, né? Eu vou falar dos pontos positivos e negativos, ou seja, eu vou pegar em tua mão e vou te ensinar o que é licitação pública. Você que tem experiência, vamos nos dar as mãos e eu vou aprimorar os seus conhecimentos. Eu tenho videoaula, material, provinha em cada videoaula para que você migre para a aula subsequente. Então é um curso que você vai galgando ele com muito material e muito aprendizado, ok? Preço dele R$ 1.950, estamos no lançamento dele, esse curso foi lançado agora em janeiro de 2017, ao valor de R$ 990. Vocês podem pagar em 10 vezes iguais no cartão, 3 vezes no boleto ou à vista, ok? Link já está aqui embaixo para que você acesse, baixe o conteúdo programático e conheça tudo sobre esse curso. E querendo, faça a sua inscrição para ter acesso imediato ao curso, ok? Vamos mais uma oportunidade 1, conhecimento específico. Eu tenho uma novidade agora para você, microempresário, você, empresário de pequeno porte. Essa novidade, ela vai atingir em cheio o microempresário e o empresário de pequeno porte. Que novidade é essa?
o lançamento do curso avançado online de Direito das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em Licitação Pública. Ou seja, Direito das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em Licitação Pública. É o estudo avançado da Lei 123/2006 e do decreto que regulamenta o regime diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte. É um curso com 30 horas aula, tá? Investimento de R$ 1.400 com desconto de lançamento de R$ 810, investimento de R$ 590, 10 parcelas de R$ 59, ou faço em 3 vezes no boleto bancário. Primeira turma, dia 5 de abril de 2017. Então, até o dia 5 de abril de 2017, eu vou manter o valor de R$ 590. A partir do dia 5, na hora que eu começar a primeira turma, esse curso volta ao investimento inicial de R$ 1.400. Então, é a forma de você, microempresário, empresário de pequeno porte, se qualificar e ter conhecimento de todos os seus direitos visíveis na Lei 123/2006 e no decreto que regulamenta a Lei 123/2006. Ok? Ficou aí 2 oportunidades para vocês. Agora vamos lá. Considerações importantes, né? Mais uma vez agradecer. Mais uma vez pedir a você, microempresário, empresário de pequeno porte, que você tenha muito discernimento, muita responsabilidade ao participar de uma licitação. A licitação pública é um dos melhores negócios que tem no Brasil. Eu trabalho com licitação há 25 anos, sou consultor há 25 anos, não vejo nenhum negócio melhor que licitação pública, mas ele exige inteligência corporativa, ele exige prospecção, ele exige visita ao cliente, né? Ele exige o quê? A conquista, manutenção de um cliente. É diferente. Eu crio necessidade, eu participo da licitação, eu entrego o produto, eu entrego o serviço, eu acompanho a minha nota fiscal, eu acompanho o meu pagamento, eu recebo, eu solicito um atestado de fornecimento para comprovar a experiência anterior e eu ainda arquivo esse processo por 5 anos. E assim gira-se uma carteira de governo. Mercado público faz muitas empresas sair de patamares pequenos de faturamento e atingir patamares gigantes de faturamentos. Tenho cases e cases de microempresário e empresa de pequeno porte que se tornaram mega empresas em licitação e contratação pública, pelo simples fato de operar com o governo. Também não quero ser demagogo com nenhum de vocês. Vocês têm que ter uma conta chamada governo e uma conta chamada privado e equilibrar essa balança. Nunca se joguem totalmente no governo. Concentrar todos os ovos, né, nessa galinha de ouro pode dar problema, porque se um dia ele para, como ele parou em 2016, eu perco faturamento e posso entrar num grande endividamento. Mas eu posso equilibrar. Uma balança muito boa que nós falamos hoje, para quem lida com o governo, é manter 60% de contas em governo, 40% no privado. Ou equilibrar se conseguir. Mas a venda ao governo, ela gira volumes, ela é muito boa, entrega única, entrega rápida, não tem muita contestação, até porque toda a especificação está no edital, basta que você cumpra. Então, é normal ver o microempresário, empresário de pequeno porte se dedicando muito a vendas de governo. Mas fica aí a minha dica, espero ter colaborado com vocês. Para os que são leigos, espero que vocês tenham conhecimento desse favorecimento, que vocês podem se vender para a licitação, que vocês têm disputas com segurança e são protegidos por uma lei complementar, né? Peço a vocês que conheçam mais a Licita News Online. Nós temos o nosso site, vou deixar o link abaixo, www.licitanewsonline.com.br. Nós temos o nosso canal do YouTube, tem vários vídeos lá. Peço a você que se cadastre nele, tá? Isso é bom para o nosso canal, ter você lá e você sempre é avisado quando eu posto um novo vídeo, tá? Uma dica importante para a gente manter um relacionamento, dá uma olhadinha nos e-mails que eu te mandei, localize ele, clica com o botãozinho direito do mouse e qualifique ele como seguro, como confiável, para que nosso meio de comunicação por e-mail não seja aí jogado num spam, numa caixa de lixo eletrônico, né? E assim nós não possamos perder o nosso relacionamento. Tenho muito carinho por vocês, gosto do que eu faço. Mais uma vez estou aqui de forma gratuita ministrando essa palestra e mostrando a vocês o serviço que nós oferecemos. Então, temos aí cursos pagos, onde os links já estão para vocês, o curso online avançado de licitação e contratação pública e o curso avançado de vendas para microempresas e empresas de pequeno porte no que diz respeito a direitos. Mostrar a vocês todos os direitos que vocês têm também disponibilizei para vocês. Ok, pessoal? Um forte abraço a vocês e até a nossa próxima palestra.
Um beijo no coração de cada um e tenha certeza que vocês fazem parte da Licita News Online o tempo todo. Um forte abraço.